Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou psicóloga, analista do comportamento e hoje vou trazer para vocês a primeira revisão de conteúdo. O livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento tem duas revisões, uma de metade de curso e a outra no final do curso. Então, hoje a gente vai fazer a primeira revisão, que é de metade de curso, que vai envolver capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Capítulo 1 são os reflexos inatos, que são os incondicionados. No 2, os reflexos condicionados e o condicionamento pavloviano. O 3, reforçamento. E 4, a gente vai falar sobre controle aversivo, que foi o último vídeo que eu deixei pronto aqui para vocês. Só que, ao invés de eu fazer toda a revisão de todos esses conceitos aqui que estão na tela, eu vou preferir fazer as questões de estudo. E nisso, quando tiver alguma coisa para ser comentado, para ser mencionado, para voltar lá na teoria, aí eu faço isso, para a gente não perder tanto tempo. Mas é um capítulo bem curtinho, dá para ser lido bem rapidinho. Então, quem ainda tem dúvida nesses conceitos aqui, pode voltar no texto, que vai ter tudo bem explicado. Mas vamos lá. Então, compartilhando a tela aqui para vocês, vamos começar. Primeira questão. Analise as proposições a seguir sobre o comportamento reflexo inato. O aumento da temperatura de um quarto, por exemplo, é chamado de estímulo. Até aqui, tudo bem. Esse evento, aumento da temperatura, leva alguém à transpiração, suor, que é chamada de resposta. Sim, a gente entra naquele conceito de reflexo inato. Deixa eu escrever para vocês. Em que um estímulo vai eliciar uma resposta. É isso mesmo, esse conceito. Quando a gente fala sobre reflexo inato, que a gente chama de contingência de dois termos. Questão 2. Ao falarmos sobre os comportamentos reflexos inatos, dizemos, por exemplo, que o aumento da luminosidade de um ambiente elicia a contração da pupila do olho. Com isso, dizemos que com isso queremos dizer que o aumento da luminosidade produz a referida contração. Sim, entra na mesma coisa. A luz vai eliciar a contração da pupila. Quando a gente apaga a luz, a pupila dilata, que é o nível de luminosidade. Isso pode ser mensurado e controlado. Quando a gente fala de variáveis, né? A gente pode controlar uma luz mais alta, uma luz mais baixa, igual aqui mesmo no ambiente que vocês estão vendo. Então, aqui a sombra, uma luz ali atrás, isso pode ser aumentado, como pode ser diminuído. Então, sim, faz sentido. Se você recebe um choque elétrico, seu coração começa a bater mais rapidamente. Chamamos esse tipo de relação entre ambiente, que é o choque, e o organismo, taquicardia, lei de magnitude. Vamos esperar a próxima. O paradigma de comportamento reflexo, isto é, sua descrição geral, afirma que um estímulo elicia uma resposta. Então, aqui está certo. Então, 1, 2 e 4. Vamos ver. Teria que ter um F só aqui no meio. Por que que aqui a gente não está falando sobre lei de magnitude? Magnitude, a gente está falando sobre intensidade de resposta. Então, nesse caso aqui, para ser lei de magnitude, se eu aumento o choque, meu coração bate mais rápido. Se eu diminuo o nível do choque, meu coração bate um pouquinho mais lento do que no primeiro estímulo. Então, a gente não está falando sobre magnitude, isso aqui é só que foi eliciado. Um choque elicia uma taquicardia. Então, não é uma lei de magnitude. A gente entra, então, com a questão da letra C.
Então, questão 2. Analise as seguintes proposições sobre os comportamentos reflexos inatos. Proposição 1. Intensidade do estímulo e magnitude da resposta são duas grandezas diretamente proporcionais. Sim, quanto maior a intensidade de um estímulo, maior vai ser a magnitude daquela resposta. Então, quanto mais intenso o choque emitido na minha pele, com mais magnitude eu vou puxar minha mão, vai contrair meus músculos, meu coração vai acelerar. Então, ok, isso aí está certo. Proposição 2. Estímulos com intensidade acima do limiar não eliciam respostas. Lembra sobre a lei do limiar? A lei do limiar a gente precisa de um básico, um mínimo, essa é a palavra, mínimo, para certos comportamentos serem emitidos. Como assim? Um cachorro, do nosso senso comum, acho que até científico, um cachorro ouve melhor que a gente. Então, por exemplo, aqueles apitos que a gente assopra, que a gente fala que é apito sônico, porque a gente não ouve, mas o cachorro pode estar longe e ele vai responder aquele estímulo. Então, a gente está falando disso, que o limiar de som para o cachorro, ele é um limiar mais baixo, então ele ouve mais, apesar de ser um limiar mais baixo, enquanto a gente precisa de mais frequência, de mais volume, de mais altura, de mais nível de onda, que som é onda, para chegar até os nossos ouvidos, e nossos ouvidos, por exemplo, captarem esse som. Então, o limiar é isso. Se tiver muito abaixo, a gente não vai se comportar. Se tiver no nosso limiar, até porque também tem essa questão de quando a gente é mais novo e vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco o limiar do som, que o idoso geralmente tem dificuldade para ouvir, é isso. É como se a nossa parte fisiológica ficasse um pouco mais enfraquecida no aspecto de receber som, e isso demora a gente a responder, a gente ouvir, entender o que está sendo perguntado, pedido, falado. Então, esse é o limiar. Quando a gente fica um pouco mais velho, o nosso limiar de som pode ser que fique um pouco mais alto do que quando era. A gente tem isso de ir perdendo um pouco a nossa adaptação ao som, né? O conseguir responder o som mais rápido. Na mesma coisa de certos reflexos, de eles ficam um pouco mais lentos quando a gente é mais novo para quando a gente vai ficando mais velho. Então, ela é falsa, porque a gente precisa do limiar para eliciar. Então, acima do limiar não elicia, na verdade, elicia. Então, esse não aqui que é o errado. Número 3. Intensidade do estímulo refere-se à força de um determinado estímulo. Sim, quanto mais intenso o estímulo, quanto mais intenso o calor, quanto mais intenso o choque, quanto mais intenso o machucado que você, sei lá, você passou num espinho, e tinham vários espinhos, quanto mais fundo ele foi, quanto mais intenso foi, quanto maior foi, mais te machuca. Então, maior a intensidade, maior a força. A gente está falando sobre a força daquele estímulo na nossa fisiologia. Então, ok, está ok. Proposição correta seria então V, F e V. Letra A, ok? Passando então para a nossa número 3. Bora contextualizar esse aqui, que é um textinho. João é um jogador profissional de futebol de um grande time. Em uma determinada partida, ao fazer uma dividida de bola com o adversário, ele sofreu uma dolorosa lesão no joelho. Relatou que logo após a lesão, além de muita dor, sentia que seu coração batia bastante acelerado, taquicardia, que suava frio e que teve uma sensação de medo muito grande, embora não pudesse especificar de quê. Após alguns meses de fisioterapia, João finalmente voltou aos gramados. No entanto, já no primeiro treino, o treinador do time percebeu que João hesitava quando tinha que fazer divididas de bola, quando mais duras, com outros jogadores do time adversário. O
treino, o técnico, então, chamou para uma conversa reservada, pedindo-lhe a explicação para o seu desempenho abaixo da média. João relatou que, quando se aproximava de uma dividida, começava a sentir um forte medo, muito parecido com o que sentiu no dia que sofrera a lesão. Embora os médicos do time garantissem ao jogador que ele estava completamente recuperado e ele próprio já sentisse seu joelho recuperado e fortalecido. João não conseguia superar o medo em situações de dividida de bola, sendo necessário encaminhá-lo para o psicólogo da equipe. Com base no texto e nos referenciais teóricos da análise do comportamento, analise as proposições seguintes. O medo sentido por João em situações de dividida de bola após sua lesão é um típico exemplo de contracondicionamento. Ah, vamos segurar essa aí. 2. Antes da dividida de bola que gerou a lesão, situações de dividida de bola para João eram, tecnicamente falando, estímulos incondicionados. Também vamos segurar essa. Após a dividida de bola que gerou a lesão, situações de dividida de bola para João adquiriram função de estímulo condicionado para a resposta de medo. Até agora, a mais correta aqui está sendo a 3. A lesão na situação de dividida de bola e que gerou as respostas de taquicardia e suor frio, medo, foi emparelhada à situação de dividida de bola. Nesse caso, a lesão pode ser entendida como um estímulo incondicionado para as anteriores, para as respostas anteriores, anteriormente citadas. A 3 e a 4 estão certa, né? Então, respondendo essa questão, é a letra B, 3 e 4. Por quê? Primeiro que, lembram quando a gente falava do ratinho do pequeno Albert? Primeiro, era um estímulo neutro. Então, para ele, a dividida de bola era um estímulo neutro e com esse evento todo dele se machucar, de se lesionar, de sentir medo, de suar frio, tudo que o corpo dele respondeu àquilo como, vamos dizer, medo, trauma, né? Muita gente poderia levar como um trauma, foi um condicionamento da mesma forma que o bebê Albert teve medo de rato, ele teve medo, desenvolveu, condicionou um medo de fazer essas divididas de bola. Então, tá ok. A número 4, na verdade, o que está acontecendo aqui? Dor. A gente não precisa aprender que dor é ruim pra gente, isso já é fisiológico. Quando a gente se queima, uma criança, quando ela cai, ela chora, às vezes pode nem ter doído, mas o susto, aquela coisa abrupta, faz a criança chorar e evitar situações semelhantes. Então, quando ela queima a mão, quando ela enfia o dedo na tomada, coisas assim, uma vez que acontece, a criança normalmente tende a evitar. Então, o que é dor, o que nos faz mal, geralmente não precisamos aprender que aquilo nos faz mal. De certa forma, a dor a gente não aprende que nos faz mal, a gente só evita, certo? Claro, futuramente essa dor vai ser aprendida, porque a criança não entende o que que é dor de barriga, o que que é dor de cabeça. Quando a gente vai no médico e precisa falar o que que você está sentindo, e você não sabe o que que você está sentindo, claro, mas a gente sabe que alguma coisa ali está incomodando. A gente não deu o nome aos bois, mas tem alguma coisa ali incomodando. Esse tipo de incômodo, ele é incondicionado. A gente não precisa ter aprendido. A gente só sabe que tem uma coisa ali incomodando e tá ruim. Igual criança, quando tem cólica, ela não fala que tá com cólica, né? Que são bebês de meses, só chora quando tá incomodado, não relata o que tá sentindo, e aí o pai e a mãe têm que fazer testes até descobrir o que que tá acontecendo.
Então, esse tipo de comportamento, eles não são aprendidos. Então, esse tipo de comportamento, que no caso é a dor, tudo que ele sentiu, o suor frio, a taquicardia, foi emparelhado às divididas de bola. Da mesma forma que a sineta do Pavlov faz o cachorro suar, salivar, da mesma forma o João está sentindo isso. Quando ele tem que participar de uma situação, um contexto semelhante às divididas de bola, ele fica muito restrito. Ele fica restrito, não, fica apavorado, com taquicardia, com medo. Então, ele aprendeu a ter medo de momentos em que ele tem que fazer essa dividida de bola. Por quê? É natural que uma vez que aconteceu isso, ele já está esperando que aconteça o mesmo, né? Acabei de me recuperar de uma lesão, vai que acontece de novo, então vamos evitar aqui. Vamos dizer que assim, o que eu tô querendo dizer é quanto mais ruim, pior foi aquilo para você, mais você tem a tendência a evitar. Que é o que a gente fala sobre trauma, né? Nossa, esse é meu trauma, esse é meu gatilho, a grosso modo, no senso sentido, no sentido comum, no sentido comum, a gente fala que seriam esses traumas, esses gatilhos. A gente evita o que uma vez fez mal pra gente, mesmo que seja um pouquinho parecido. Não necessariamente ali ele pode machucar, mas para evitar que ele possa se machucar, ele já evitou, já esquivou, que é o que a gente falou na última aula. Então, aqui, espero que tenha ficado claro. Se não, vocês podem falar aí nos comentários que eu respondo, que são as alternativas 3 e 4. Vamos para número 4. Agora são mais textinhos, né? São 7 questões. Isso. Vamos para 4. Quando João era criança, sua professora lhe pediu para que lesse sua redação em público para seus colegas de classe. Ele já havia feito outras apresentações em público, nas quais os colegas sempre foram muito respeitosos e se sentia bastante tranquilo nessas apresentações. Já está parecido com o João, né? Lá para trás. No entanto, sua nova turma era muito indisciplinada e enquanto João lia sua redação, os colegas ficavam rindo e fazendo piadas sobre ele. João ficou muito envergonhado. Sentiu suas mãos suando e seu coração batendo mais rápido. Não conseguia nem mesmo continuar lendo corretamente seu trabalho. Enfim, foi uma situação que lhe causou bastante ansiedade. Hoje, João está cursando faculdade, mas toda vez que tem que apresentar em público, é possível observar severas respostas de ansiedade nele. Com base nesse exemplo e nos referenciais teóricos da análise do comportamento, analise as proposições a seguir. 1. Trata-se de um exemplo de condicionamento respondente. Sim, só um minutinho. Sim, é um condicionamento respondente, né? Ele aprendeu, ele está sendo condicionado que em situações em que ele tem que falar em público, vai ser eliciado algumas respostas emocionais. A sudorese, o medo, a tremedeira. Tô falando que é o caso dele, né? Mas geralmente, quando a gente fala sobre esses comportamentos de falar em público, são eliciados esses em geral. Questão 2. A situação de falar em público tornou-se, após um incidente de João quando criança, um estímulo incondicionado para respostas de ansiedade. Hum, vamos segurar isso aí. Número 3. Antes do incidente na infância, a situação falar em público era para João um estímulo neutro para as respostas de ansiedade. Sim, anterior era um estímulo neutro, né? Não causava essa situação de medo nele, não eliciavam esse tipo de respostas.
de suar frio, de se tremer, de ficar pálido. Não estou falando, como eu disse, não é o caso dele, mas vamos supor que seja. Então, a correta aqui é a um e a 3, que seria a letra D. E por que que a número 2 não é uma alternativa correta? Quando a gente fala aqui de estímulo incondicionado, na verdade não, foi um estímulo condicionado. É, anteriormente era um estímulo neutro, ele não tinha medo de falar em público. E aí se condicionou esse medo de falar em público. Incondicionado já vem com a gente, né? É como se já fosse um medo natural, vamos dizer assim, fisiológico. Por exemplo, a gente ter medo do escuro, ter medo de cobra, ter medo de animais que são maiores que a gente, porque é natural da nossa defesa se proteger para se manter vivo, o organismo se manter vivo. Nesse caso aqui, não, é uma situação condicionada, seria um estímulo condicionado para situações de ansiedade. Que, como eu falei, antes era um estímulo neutro. Antes não tinha esse tipo de sentimentos, de respostas de suar frio, de se tremer, de, vamos supor, pressão baixa, enfim. Antes, na verdade, ele se sentia muito bem, né? Se sentia bastante tranquilo nessas situações. Então, é a questão letra D. Número 5. O paradigma operante estabelece que determinadas consequências de um comportamento podem alterar sua probabilidade de ocorrência futura. Sim, quando a gente fala de reforçamento, sim. É... Até na punição, né? Reforçamento para aumentar, punição para diminuir, extinção para diminuir. Tecnicamente, o termo consequência significa mudanças no ambiente produzida pelo comportamento. Veja o seguinte exemplo. João chegou a um restaurante novo, assobiou para chamar o garçom, mas não foi atendido por ninguém. Ele então levantou a mão para, enquanto olhava para o garçom, que o atendeu prontamente. Depois disso, João queria ser atendido nesse novo restaurante, queria ser atendido nesse novo restaurante, ele levantava sua mão e olhava em direção ao garçom. Ou seja, foi assoviando, assoviando, extinção. Levantou sua mão e olhou para o garçom, e o garçom veio até ele, foi reforçado. Então, depois que, uma vez que ele aprendeu isso, ele fez de novo, e de novo ele foi reforçado. Então, dois reforçamentos em comparação a uma extinção do comportamento de assobiar. Com base nesse exemplo, e no referencial teórico da análise do comportamento, analise as proposições a seguir. O comportamento de assobiar não produziu uma consequência reforçadora. Extinção. O comportamento de levantar a mão para mão olhando para o garçom foi colocado em extinção. Não, se aumentou a probabilidade de ocorrência, ele fez uma e fez duas, é reforçador. O garçom ter atendido João enquanto ele levantou o braço, mantendo contato visual, pode ser considerado uma mudança no ambiente de João. Sim, porque João precisava da presença do garçom, e o garçom veio até ele. Mudou o ambiente. Então, as corretas aqui são apenas a um e a 3, certo? E para a gente finalizar, número 6 e número 7. Analise as seguintes proposições sobre o comportamento operante. O comportamento operante é aquele que produz alterações no ambiente. Sim, comportamento operante altera o meio e o meio altera o comportamento. O que que eu quero dizer isso? Dependendo do que eu faço do meu comportamento, ele pode ser reforçado ou ele pode ser punido e extinto. Isso significa que no futuro a probabilidade dele acontecer no ambiente vai ser modificada por suas consequências. Se foi reforçado, vai acontecer mais vezes. Se foi punido ou extinto, vai diminuir a frequência. É isso que a definição de comportamento operante está querendo nos dizer. Comportamento operante é eliciado por estímulo condicionado. Isso aí eu já falei, sempre falo.
Comportamento operante não é eliciado, é emitido. O que é eliciado é comportamento respondente. Número 3. O comportamento operante é insensível às consequências que produzam no ambiente. O que que eu acabei de falar na primeira? Que as consequências, elas são importantes para a probabilidade de um comportamento ser feito ou não no futuro. Então, a única correta aqui é a primeira, que então a nossa alternativa correta é a letra D, verdadeiro, falso e falso. Número 7, para a gente finalizar. De acordo com o referencial teórico da análise do comportamento, agir de forma grosseira e ter seus pedidos atendidos, voltando a agir assim novamente, é um exemplo de contingência de reforçamento, porque o comportamento continuou, aumentou a frequência de ocorrência, de frequência. Então, nesse caso, ainda é um reforçamento positivo, porque a pessoa emitiu uma grosseria e recebeu, adicionou ao ambiente dela o que ela queria. Vamos dizer assim, pega uma água aí para mim. E trouxeram a água para evitar que a pessoa continuasse sendo grossa. Foi reforçado positivamente. Quando acontece uma criança se jogar no chão, fazer birra, ah, porque eu quero isso, porque eu quero isso, porque eu quero isso. O pai e a mãe vai lá e dá. O cuidador vai lá e dá, para ficar livre da encheção de saco da criança. Sem querer, querendo, a pessoa nem tá vendo, mas ela tá alimentando um comportamento inadequado. Então, ao invés da gente diminuir a frequência, na verdade a gente está aumentando. Então, isso provavelmente futuramente vai acontecer de novo, dependendo do contexto. Pode ser que aconteça de novo. Quando acontece esse tipo de caso, é você melhor dar o que a criança quer, se ela fazer birra, ou tentar negociar com ela de alguma forma que você não reforça o choro, a birra. Tem como a gente pensar outras maneiras sem reforçar esse tipo de comportamento inadequado. Porque no nosso senso comum a gente acha que está sendo bom pai, bom cuidador, que a gente está acertando, mas nisso a gente pode estar desenvolvendo um comportamento que pode ser muito prejudicial, tanto para você como para o seu próprio filho, porque limites, eles precisam ser ensinados para as crianças desde o começo. Então, pessoal, contextualizei um pouco para vocês aí a revisão. Por hoje foi só isso, que já foi muito extenso. Já revisei então para vocês os principais contextos e temas dos capítulos do 1 ao 5, do 1 ao 4, se não me engano. Espero que seja de bom proveito, que vocês gostem, que vocês comentem, que vocês compartilhem aí para os seus colegas de turma, para quem tem mais interesse sobre o assunto. E fico à disposição para vocês nos meus contatos. Podem comentar aqui, que eu respondo na medida do possível. E até a próxima. Se não me engano, a próxima aula vai ser sobre contextos ou sobre regras e autorregras, que entra nessa questão que eu falei para vocês de limite. Enfim, então, boa aula para quem for continuar passando os vídeos. Boa revisão para quem for voltar a reestudar esses contextos, essas questões, quer dizer, e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau, tchau.